Oi pessoal, boa noite. Boa noite, eu sou o Bruno Barcelos. Eu sou o Rafael Ferreira. Estamos aqui hoje com o psicólogo e coach Felipe Jucá, que vai falar pra gente sobre as diferenças entre o coaching e a psicoterapia e os assuntos que permeiam esse tema. Felipe? Boa noite pessoal, como ele falou, eu sou o Felipe Jucá, eu sou coach e eu trabalho na área de esporte, com nicho esportivo, na área empresarial, organizacional, dentro do coaching. Espero que a gente possa ter uma troca bem legal aí para desmistificar algumas coisas aí relacionadas ao coaching, com relação à terapia e ao próprio coaching, né, que às vezes se confundem um pouco. Então, sejam bem-vindos aí, espero que a gente troque bastante. Para começar com emoção, a gente começou a live, deu problema no som e a gente teve que recomeçar. Então é sempre porque tem que ter uma pimenta para poder ficar mais interessante. Se for muito fácil, não tem graça. É para deixar o convidado mais tranquilo, né? Claro. Ah, sim. Entendi. Era uma pegadinha que a gente ia fazer, mas É isso aí. Entendi, tudo bem, tá tranquilo. Então, como eu tinha te perguntado, acho legal começar esclarecendo um pouco sobre o que é o coaching, né? Porque as pessoas realmente não sabem ou confundem com outras modalidades de intervenção. Então, esclarece para o pessoal aí, para eles mandarem as perguntas e compartilharem sobre o que é o coaching. Beleza, vou começar com a primeira resposta já com relação ao título da live, né? Se o coaching é terapia. Terapia, eu vou ficar com um ponto de interrogação, mas com relação à psicoterapia, não. Definitivamente não. Mas o coaching, ele é um método que foi criado na década de 60, 70, justamente para que as pessoas conseguissem atingir um resultado, um objetivo de forma mais rápida. E o coaching, ele trabalha com 10 a 12 sessões aproximadamente. São 10 sessões fechadas com possibilidade de extensão para mais duas sessões ou dois encontros, como você queira chamar. E dentro desse processo de coaching, ou o seu coachee, que é o cliente do coach, ele já tem um objetivo traçado, ele já tem um objetivo, uma meta, e ele quer atingir esse objetivo e a gente ajuda ele nesses 10 encontros, ou então ele vai lá para identificar um objetivo que ele queira e a gente tenta ajudar ele nesse processo dos 10 encontros. É basicamente isso. Você falou que é da década de 70? Por aí. E esse, pela palavra, é americano? Sim. Foi criado pelo Timothy Galloway. Há rumores de que ele criou o coaching junto com algumas das ferramentas dele e tudo mais no Instituto Esalen, que eu acho que algumas pessoas aí conhecem, né, Rafael? Do Instituto Esalen. Ele utiliza algumas ferramentas e ele bebe da fonte de algumas ferramentas da psicologia. Talvez por isso que tenha um pouco da confusão com algumas abordagens teóricas e tudo mais. Então por isso que a galera às vezes pode se confundir um pouco. Mas, de novo, vou repetir aqui. Não tem nada a ver, o intuito não é tratar nenhuma questão psicológica do coaching naquele momento. É uma área muito mais objetiva, muito mais direta, e quando se percebe que tem alguma... Eu particularmente, quando estou fazendo um atendimento e eu percebo que tem alguma questão que envolve uma posição que a psicoterapia possa ajudar mais, aí eu encaminho e direciono para algum colega, para depois sim ele fazer um processo de coaching. Muito se fala que... Até porque é o seguinte, o processo de coaching ele é muito mais direto e a gente, como eu falei, a gente vai cortando. Então, se a pessoa não estiver preparada, principalmente psicologicamente, para passar pelo processo de coaching, não vai fluir, não vai adiantar nada. Então, a gente já interrompe ele naquele momento e fala, opa, não está na hora, vamos para o processo terapêutico e vamos dar continuidade depois. Tem uma pergunta e um pedido posteriormente. A pergunta é o seguinte, muito se fala que uma das contribuições do coaching seria a teoria cognitivo-comportamental. Isso é real ou é lenda? E o pedido se você puder explicar para um público, para uma pessoa leiga, o que é o coaching, como você falaria para essa pessoa entender? Tá, a primeira pergunta, a resposta é sim. Pega algumas ferramentas, inclusive da teoria cognitivo-comportamental, assim como pega da Gestalt terapia também, tá? E se eu pudesse explicar para um leigo, seria: você tem um objetivo, e você tem esse objetivo que está num nível B, e você está no nível A, você está no ponto A, e o seu objetivo está no ponto B.
como que a gente pode fazer para transformar esse objetivo e aproximar ele do nível A, fazendo com que você chegue no A1, A2, A3 até chegar no B? Entendeu? Acho que seria mais ou menos por aí. E aproveitando essa pergunta do Rafael, acho que dentro da nossa questão inicial dessa live qual é o limite de uma psicoterapia, deixando claro, aí eu vou pedir licença só para esclarecer. A palavra terapia, ela é uma palavra livre. Quase tudo pode usar terapia. Terapia ocupacional, terapia holística, fisioterapia. Então a palavra terapia tem a ver com curar e várias linhas usam essa palavra. O que pertence ao nosso campo da psicologia é a psicoterapia. E por isso que a gente está trabalhando com essa pergunta de diferenciar o limite do coach ou da psicologia ou da psicoterapia para um e para outro. Quando seria mais indicado buscar o coach e quando seria mais indicado buscar o psicólogo. Nós que somos psicólogos, quando a gente encontra alguma pessoa que busca o coaching, a gente percebe que tem alguma questão ali envolvendo inseguranças, incertezas, a gente indica para um psicólogo antes, para fazer terapia antes, a psicoterapia antes. Eu acho que é até uma questão de você respeitar o seu cliente e fazer isso. Tá? Você mostrar para ele, olha, você pode voltar aqui, fazer o seu processo de coaching e a gente vai dar continuidade em seguida. Mas o primeiro momento é a gente conseguir identificar se ele tem alguma questão ali envolvendo existencialmente ele, antes dele fazer um processo de coaching efetivamente. Acho que o limite estaria aí, se a gente perceber se tem uma questão existencial que poderia embarrear o processo de coaching. Muito bom. Vamos dar boa noite ao pessoal, porque tem uma galera assistindo aí. Oi, mãe. Boa noite. Gente, é um filho, né? Inclusive, vou aproveitar para dar parabéns aqui em público. A Neinha fez aniversário ontem. Parabéns. Mãe. Neinha tá ficando mais velhinha. Parabéns, viu, Neinha? Então, olha só, quem tá com a gente aqui? O Gabriel Guimarães, que tá dando feedback do áudio. Obrigado, Gabriel. A Tayara Rodrigues. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Silmara Albino também, boa noite. Ângela Machado, boa noite, que bom ter você aqui. Renata Fará, o Sidney Bustamante, que é um psiquiatra que já esteve aqui com a gente também numa live. A Verônica Belchior, a Débora Scultori, Nayara Santos. Boa noite a todos aí que estão assistindo. Evelyn Alves, muito bom ter vocês aqui. Se puderem, compartilhem, curtam. Minha mãe não tá aí, cara. Sua mãe não tá? Mãe não tá. A minha também não fica triste. Então tá bom. A Neinha, ela é presente sempre. As outras mães não são tão incluídas digitalmente. Tem uma questão aí. Pior que nem minha esposa tá. Cadê você, Carol? Morro de inveja. Você sabe onde ela tá agora? Sei. Ah, tá. Então tá tranquilo. Então tá. Boa noite, Tânia Carvalho. Hoje eu vejo que muitas pessoas se dedicam ao coaching. Inclusive pessoas que não são psicólogos, que não fizeram faculdade e que são de outras linhas. Sim. O coaching, ele é aberto mesmo a isso? Ele tem essa abertura para que qualquer pessoa possa se tornar um coach? Sim. Isso daí é um meio de discussão já também, que é levantado entre os coaches e tudo mais, se todo mundo pode fazer o coaching, se todo mundo pode se formar coach e tudo mais. E sim, como não é uma profissão regulamentada, você pode se matricular num curso e participar do processo de curso e tudo mais. E primeiro fazer, dentro do curso, você já faz um processo de coaching também, né? Então você faz os dois ao mesmo tempo. Então sim, é aberto para qualquer pessoa participe e isso não é necessariamente um ponto negativo, tá? Porque os melhores coaches que a gente tem hoje, principalmente aqui no Brasil, não são psicólogos, tá? Então, você vê que um advogado é o melhor coach do Brasil atualmente. Só para você ter ideia, tem um administrador, que é um outro também que está ali beirando. Então, é uma coisa bem aberta a qualquer pessoa que tenha interesse nele. Coaching e coachee. Acho importante também fazer essa diferenciação para a galera que está assistindo, porque nem todo mundo entende sobre as nomenclaturas. Boa. Bom, o coach é o profissional do coaching, né? Que fez o curso, fez a formação, enfim, que aplica o processo de coaching. O coaching, como eu estou falando aqui agora, é o processo em si. E o coachee é o cliente do coaching.
Inclusive tem algumas coisinhas que me incomodam bastante dentro do coach, quando a pessoa se apresenta: oi, tudo bem, eu sou coaching. Essa pessoa é uma coaching excelente. Então isso me incomoda bastante. Mas enfim, me incomoda os outros, então tá tudo certo. Então é isso. O coach é o profissional do coaching, o coaching é o processo em si e o coach é o cliente, propriamente dito. E o que você pensa? Porque assim, eu vejo que hoje tem inúmeros tipos de coaching que a gente vê aí no mercado. Tem o coaching life, tem o coaching professional, tem o coaching, enfim, vários segmentos. O que você pensa sobre isso? De fato tem essa segmentação ou um coach ele pode atuar em qualquer área, baseado nessa pergunta que eu estou fazendo? Sim, o coach pode atuar em qualquer área. Você tem os cursos de formação para segmentar mesmo o seu nicho de atuação. Ele até facilita quando você vai encontrar um nicho para você atuar dentro do coaching. Então você tem lá o coaching organizacional, empresarial, tem o coaching esportivo, como você falou, tem o life coach. Mas o coaching em si, a primeira formação do coaching, eu acredito que ela já te gabarita para você aplicar o coaching em outros nichos que você tem interesse também. Mas é interessante você fazer as formações, assim como a gente... É isso que eu ia falar, do que você ia entrar agora. Eu vejo essa coisa meio que comparando ao psicólogo e a psicoterapia, né? Que você sai da academia preparado para atuar na área clínica. Sim. Então, independente de você ser psicanalista, gestalt-terapeuta, da teoria cognitivo-comportamental, mas você é um psicólogo clínico. Então você tem habilitação para atuar, independente de uma linha teórica que você tenha formação. Mas então o coach também funciona dessa forma. Você pode atuar sem que tenha uma especialização num determinado segmento. Sim. Sempre é. O ideal é você atuar dentro do coaching de acordo com o que você tenha conhecimento. Se eu quiser fazer, sei lá, coach de agronegócio, cara, não vai fazer o menor sentido porque eu não entendo nada disso. Entendeu? Essa é uma questão que me chama a atenção. Eu sempre imaginei um coach, alguém que tem uma vivência profissional dentro de uma área específica, se aprofunda tanto na sua prática quanto no conteúdo teórico e passa a ser um consultor de outras pessoas naquilo. Era essa a fantasia que eu tinha sobre o coach. Isso é mentoring. Posso perguntar aí? Fique à vontade. Obrigado. Tá animado, ele tá empolgado. Ele se empolga nas lives, ele pergunta, responde, ele é um sucesso. Isso só para complementar o que o próprio Rafael falou, é uma grande diferença que eu vejo, cara, quando a gente sai da faculdade de psicologia e quando a gente sai de uma formação em coaching. Quando a gente sai da faculdade de psicologia, pelo menos as pessoas que eu conversei e eu também foi sair da faculdade de psicologia. E agora? Para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Será que eu estou preparado para encarar um consultório? Quando você sai de uma formação em coaching, você sai, caraca, vamos embora, vamos para cima, vamos atender Deus e o mundo, vamos fazer tudo que a gente pode fazer para ajudar todo mundo. Então essa é uma diferença que eu percebo também, cara, com relação a quando você sai de uma formação e outra. Desculpa, cara, acabei te interrompendo. Não, mas era isso. Sobre essa visão que o Rafael já adiantou, que tem a ver com mentoring e não coach. E já entra a pergunta, é que quem está assistindo talvez não saiba dessas distinções. Qual é a diferença do coach para o mentoring? Tá, o mentoring, como você falou, é muito mais uma consultoria propriamente dita, que você vai dar de algo que você já tem o conhecimento, de um nicho específico e tudo mais. O coaching não. O coaching, aí eu vou fazer o paralelo de novo com a psicologia, ele já traz muito mais as questões que o próprio coach vai fazer para resolver algum problema específico, do que a gente ficar direcionando ele para fazer alguma coisa. É o próprio coach que vai dar resposta para os questionamentos dele através das ferramentas do coach. O coach utiliza muitas ferramentas. E por que qualquer pessoa acaba ficando habilitada? Não qualquer pessoa, vamos consertar essa frase. Por que as pessoas que são formadas nos institutos sérios de coaching acabam ficando habilitadas para aplicar o coaching? Porque eles aprendem a aplicar as ferramentas do coaching. Ele não chega lá e começa a contar sobre a sua vida, fala sobre o seu passado. Não tem nada sobre isso, sabe? É muito mais voltado para as ferramentas propriamente ditas. Sim, você tem princípios e ferramentas que você consegue adaptá-los para situações diferentes e pessoas diferentes. Exatamente. Certo. A galera tá assistindo aí, tá ok a live, tá dando para ouvir bem. Tem um comentário aí da Suelen Moreira. Deixa eu ver se eu acho aqui no computador, Suelen, porque a gente aqui, um bando de míope,
não consegue Peraí, ler. não, já achei aqui. Boa não noite. Consegue ler. Não, coaching não é terapia e é bem distinto de psicologia. Ela fez esse comentário. Faz sentido. A Débora Scultori, existe relação entre coaching e a psicologia positiva? Sim, inclusive tem o coaching positivo, que é uma coisa muito mais abrangente e tudo mais, mas é uma outra formação e, enfim, como que as pessoas fazem isso eu não tenho a menor ideia, porque eu particularmente não me interessei, não me aprofundei nisso. Certo. A questão de não ser terapia eu acho curioso, né? Porque eu também parto do princípio de que não é, tá? É uma opinião pessoal que são coisas muito distintas. Uhum. Mas eu acho que para alguém que é leigo, deve ser muito difícil alcançar essa sutileza da distinção, né? Eu achei que você explicou muito bem, que tem questões que são mais profundas, pelo menos assim que eu entendo, né? Que está para além do objetivo, né? Se o seu objetivo, não sei no coach o que poderia ser um objetivo, mas... Por exemplo, se a pessoa é tímida, não consegue falar em público, ela tem esse objetivo de falar em público em determinada data, o coaching ele estabelece isso muito bem. Ele fala, beleza, você precisa dar uma palestra para 5.000 pessoas. Tá, quanto tempo a gente tem para fazer isso? O coaching ele vai estabelecer isso. Em quanto tempo você precisa atingir esse objetivo? Em quanto tempo você quer atingir esse objetivo? E a gente vai trabalhar as ferramentas de acordo com esse tempo que a gente tem também. Eu tive um caso de uma coach, ela é atleta de CrossFit e quando eu conheci ela ia participar de uma competição e ela tinha muita dificuldade de fazer um movimento específico no CrossFit. E eu perguntei para ela, beleza, em quanto tempo você quer fazer atingir esse resultado com perfeição e tudo mais? E ela voltou para mim com, não, esse final de semana, e eu tinha que começar com ela na quinta-feira. Então ela tinha, tipo, sexta, sábado para começar a fazer o movimento. Fomos fazer algumas questões muito mais motivacionais com ela do que qualquer outra coisa de ferramentas, técnicas e tudo mais. Mas foi muito mais motivação para ela ver que ela poderia, que ela conseguiria fazer, e não é que ela conseguiu mesmo fazer ou seja, o objetivo é muito específico, sim, né? Não é algo tão abrangente como um processo terapêutico. E se você perceber, eu não falei que eu tratei nada dela, não tratei nenhum medo dela, não tratei nenhuma fobia dela, não tratei nenhum distúrbio dela. Eu simplesmente motivei ela e mostrei que durante os treinos ela consegue fazer. Por que ela não estava conseguindo fazer lá, na hora, durante a competição? Então vamos fazer durante a competição? E assim a gente foi motivar ela. A Gabriela Mâncio está dizendo que para ela coaching não é terapia e que ela estava sendo atendida e acho que é por coach e que não achou nada a ver com terapia. É o que a gente está dizendo. Não é para ser igual mesmo não. Cada um no seu quadrado. É isso aí. A ideia é exatamente deixar claro que tanto o coaching quanto a psicologia tem sua importância, mas cada um atua de forma diferente. E aí cabe a quem está buscando distinguir aí a sua necessidade ou procurar um dos profissionais que possa ajudar a sinalizar que talvez a questão esteja mais para um campo do que para outro, né? Sim, até porque eu já tive casos também que foram até meu consultório para conversar comigo sobre coaching e tudo mais, e eu direcionei automaticamente para psicoterapia, porque eu falei, pô, isso daqui não vai resolver com coaching, não adianta, eu posso fazer todas as ferramentas do mundo que eu aprendi dentro do coaching. Não vai adiantar, a pessoa não vai estar imbuída. Vamos supor, se eu for fazer um coaching para a pessoa e depois fazer um tratamento com ela, tá? Não vai acontecer, porque o processo terapêutico, o psicoterapêutico, ele é muito mais brando do que o processo de coaching. Então, ela vai estar acostumada comigo, lidando com ela de uma forma, e na hora de eu aplicar o coaching vai ser de uma forma muito diferente, muito mais incisiva do que a psicoterapia efetivamente. Então vai criar uma certa distância ali que não cabe para o coaching. Então eu direciono sempre para o outro profissional aplicar para fazer a psicoterapia, e quando esse profissional sentir, pô, ela está preparada, ela vai aumentar o trampo do coaching, beleza, então ele direciona para mim novamente e a gente faz o processo de coaching. De novo, cada um no seu quadrado, tá? Dá um exemplo pra gente de algo específico que foi te procurar e você percebeu que era um caso de psicoterapia antes de iniciar o coach. Tá, eu tive um cliente, foi até há pouco tempo atrás, que ele era um procrastinador nato. O cara simplesmente não conseguia fazer as atividades do coaching, não conseguia. Porque, de novo, é bem direto, é uma coisa que ele tinha um objetivo específico para conseguir e tudo mais, e ele não estava conseguindo porque ele estava simplesmente
procrastinando todas as atividades que a gente fazia. Só para abrir um parêntese aqui, no processo de coaching, toda sessão, todo encontro que a gente finaliza com uma tarefa, com uma meta que esse coach precisa cumprir e que ele mesmo determina. A gente não fala, você tem que fazer tal coisa, não. Ele mesmo, dentro do processo de coaching, vai chegar e vai falar, beleza, eu tive esse aprendizado dentro do coaching hoje, e para eu alcançar meu objetivo, eu entendi que eu preciso fazer tal tarefa durante essa semana. E ele vai lá e ele vai fazer essa tarefa durante essa semana, tá? E esse cliente não estava conseguindo fazer, porque ele era um procrastinador. E aí eu fui entendendo ali em 2 encontros que eu tive com ele, que ele não iria fazer nenhuma tarefa. No terceiro eu pedi para ele procurar um psicólogo, porque não iria fluir mesmo. Acho muito legal esse exemplo, porque muitas pessoas às vezes parecem procurar o coach como alguém que vai dar uma solução mais rápida para ela. Como se não precisasse da participação da própria pessoa, né? Acho que é muito parecido com esse caso aí. Sim, tem muita gente que procura o coach se eximindo de responsabilidade. Não, o coach vai fazer tudo que eu preciso fazer, vai resolver os problemas da minha vida. Muito pelo contrário, a gente geralmente cria mais problemas para a pessoa resolver algumas questões durante a semana. Então, a gente divide muito bem essas questões para que ele saiba o que fazer, quando fazer, mas a responsabilidade é sempre dele. Muito bom. Tem perguntas aqui. Patrícia Valadão tá dando boa noite. E aí, chefe, beleza? Janaína Góes, Marcilele. A Tânia Carvalho fez um comentário, uma pergunta aqui, né? Legal. O coaching está dirigindo a todas as formações acadêmicas. Quais formações se adequam melhor ao coaching? É o que eu tinha falado, não tem uma formação que se adeque melhor, tá? Mas foi muito boa a pergunta. Como é que é o nome dela? Tânia Carvalho. Tânia, muito boa pergunta, porque vou dar um outro exemplo de uma cliente que eu tenho, que ela participou do processo de coaching com 3 coaches diferentes. Eu sou o terceiro coach dela. E ela não conseguiu finalizar o coaching com nenhum dos outros 2 coaches que ela tentou fazer o processo de coaching. Porque ela achava que o que ela precisava, eles não estavam atingindo, eles falavam algumas coisas que ela não concordava e tudo mais, e ela percebeu em mim, como psicólogo ali, vai saber o porquê, que acho que a gente nem é formado para isso, né? Que eu tinha uma visão um pouco diferenciada, um pouco mais amena do que os outros estavam querendo. E ela me explicou que os outros coaches falavam para ela, não, você vai conseguir, vamos lá que o objetivo é esse, vai dar certo, vamos lá, você pode passar por cima de não sei quem para conseguir. E ela não queria isso. Inclusive, dentro do processo de coaching, a gente também tem uma ferramenta que a gente coloca da seguinte maneira. Tá, o seu objetivo, ele prejudica você ou alguém que está próximo a você de alguma forma? É prejudicial a alguém? A pessoa vai lá e fala, não, beleza, vamos seguir em frente, vamos tentar fazer alguma coisa para te ajudar. Se o objetivo acabar prejudicando alguém, a ferramenta em si, ela já começa a fazer alguns movimentos para que a gente não prejudique ninguém, a pessoa mesmo assim consiga atingir o objetivo dela. Legal. E essa minha coach, ela não estava identificando isso nos outros coaches dela. Ela estava percebendo que as pessoas estavam, não, vamos lá, dá para fazer, vamos conseguir, somos muito bons, vamos lá! E não estava indo. Ela não estava concordando com aquilo, a essência dela não concordava com aquilo. E quando ela parou comigo, a gente fez alguns encontros, a gente fez algumas sessões e ela se identificou e a gente está até hoje fazendo o processo. Você acha que a sua formação em psicologia altera um pouco a sua percepção na hora de ser coaching? Totalmente. Totalmente. Eu diria que se eu não fosse psicólogo, eu não conseguiria fazer metade dos atendimentos que eu estou fazendo hoje, porque essa visão, essa percepção que a gente tem do outro é muito importante, né? De fazer principalmente o outro se perceber como pessoa, como indivíduo, para que ele possa seguir os objetivos dele e tudo mais. Eu acho que isso é muito importante. E não simplesmente você pode, você vai conseguir, você vai fazer e o cara não está preparado, o cara não tem essência para aquilo. Sim. É um respeito a um certo limite do outro, né? Sim. Isso é muito legal. A Marta Gonçalves está perguntando qual é a indicação para um coach. Em que situações uma pessoa deveria procurar ou buscar o coach? Se você tem algum tipo de objetivo que você já tem definido, que você tem que atingir em tanto tempo, ou até mesmo se você não tem um objetivo, como eu falei, a gente pode desenhar um objetivo dentro do processo de coaching.
Mas eu acho que o processo de coaching flui muito mais naturalmente quando você começa a se perceber e entender que você tem um objetivo específico, mas por alguma razão você não está conseguindo atingir esse objetivo. E aí dentro do processo de coaching a gente vai ajudando você, guiando, eu diria, dentro das ferramentas, né? Vou repetir aqui, dentro das ferramentas, para você atingir esse objetivo de forma mais rápida. Então não tem um momento específico para procurar o coach, assim como não tem um momento específico para procurar a psicoterapia. Você procura quando você se sente bem, você pode procurar quando você se sente mal, fica a seu critério. Tá? Se você tem um objetivo específico ou não, você quer definir alguma coisa para você, quer perceber o que é a hora da mudança, é a hora da mudança. Vamos lá, pode procurar. A Valadon fez uma pergunta que, na verdade, no início a gente já tinha falado, mas fica à vontade para... Deixa eu responder, vamos lá. Para responder ela de novo. Ela está perguntando, o uso de técnicas no processo tem alguma semelhança com as técnicas de terapia cognitivo-comportamental? Sim, Valadão, eu respondi isso já, mas sim, tem algumas técnicas que são da teoria cognitivo-comportamental, sim. E a gente bebe muito da fonte, tanto da TCC quanto da Gestalt terapia. Então, sim, tem uma relação direta. Não tem que se desculpar, não. A gente live é live, né? As pessoas vão chegando e vão perguntando. Você já teve aqui, pô. Você é chefe, você pode, tá tranquilo. Uma questão que eu acho curiosa, que eu tenho vi anúncios aí de algumas pessoas oferecendo cursos, né, dos mais variados. Tá rolando uns anúncios muito bizarros na internet, inclusive de terapia cognitivo-comportamental, cursos dos mais variados em que você diz quanto você vai ganhar por mês, que você não precisa ter formação, que é um negócio maravilhoso de outro mundo, de outro planeta. E eu acho que está se tornando, em alguns casos, algo muito superficial. Uhum. Eu imagino que isso cause até algum tipo de desconforto para quem é um excelente coach, porque banaliza muito o trabalho de quem quer fazer algo bem feito. Como é que você tem visto essa proliferação de curso? Não estou nem falando dos profissionais, estou falando desses cursos que eu não sei nomear. Minha educação não permite eu nomear agora. Esses cursos assim diferentes. Cara, é complicado. Particularmente quando eu procurei a minha formação, quem começou fazendo foi a minha esposa, que na época era minha namorada. Ela começou fazendo o processo de coaching, ela fez comigo algumas ferramentas, eu me encantei e fui fazer. Mas antes de eu fazer, tanto eu quanto ela fomos buscar as referências da escola que a gente se formou. Até porque não é uma formação barata. E o que eu tenho visto ali, como você falou, eu também vi alguns anúncios desse daí, são cursos que não chegam a 1/3 do valor de uma formação de coaching de uma instituição séria. Uhum. Tá? E isso daí me incomoda bastante, essas questões me incomodam bastante, até porque eles ficam se assemelhando o tempo todo com a psicologia, falando, não, porque a gente pode tratar, a gente pode resolver. E isso daí não tem nada a ver com o coaching de pessoas sérias. Tá? Quando você for buscar uma formação em coach, se você tem interesse em fazer isso, procura primeiro o histórico dessas pessoas, procura saber quantas pessoas essa instituição formou antes de você, principalmente quantas pessoas que fazem um trabalho decente no mercado passaram por essa instituição que você está buscando. O coach que eu citei há pouco, que hoje é o melhor coach do Brasil, ele se formou pela mesma instituição que eu. Então eu fui procurar saber isso também para me direcionar dentro do coaching também. Não foi, vou me formar em coach. Não, porque isso acaba banalizando o processo de coaching, como o Bruno falou. Você está falando aí do processo desde o início, sobre as realizações de determinadas metas. Eu vejo muito isso ser relacionado a atingir um poder aquisitivo altíssimo. As pessoas, praticamente, a maioria que eu vejo, vendem um coach dessa forma. Uhum. Você vai fazer o coach, ou vai fazer uma formação de coach para ser rico. O que você pensa sobre isso? Eu vejo algumas propagandas, as pessoas expondo carros, enfim... E eu fico pensando... Marketing multinível, né? Às vezes, É marketing multinível, exatamente isso. Porque assim, de repente, a minha meta nem envolve nada financeiro. A minha meta, sei lá, como você falou, tem o coach esportivo, você citou aí também a questão do crossfit, da menina que queria fazer determinado movimento. Então assim, o que um coach sério pensa sobre essas propagandas? Eu discordo bastante dessas propagandas. Cara, eu vou voltar só um pouco naquela resposta que eu dei lá atrás.
o coach ele não tem o intuito de forma nenhuma de fazer com que você atinja seu objetivo de qualquer maneira. Vamos lá, você consegue, você é mega poderoso. Eu ia falar outra coisa aqui, mas você é mega poderoso, você consegue tudo que você quiser. Não, o coach ele tem muito mais o objetivo de fazer você se conhecer primeiro, você se entender para você atingir o seu objetivo. E você sozinho vai fazer isso, ninguém vai fazer por você. Pode falar. Me veio uma coisa aqui, que assim, na terapia de casal, muitos casais acham que vão chegar até a terapia e eles não estão muito bem um com o outro e que o terapeuta ele vai dar jeito e vai consertar aquela relação. E nem sempre é isso, muitas das vezes, dentro da terapia de casal, eles enxergam que de fato essa relação já foi pro buraco e que o melhor para eles é se separar. Sim. No coaching acontece de a pessoa ter um determinado objetivo, uma determinada meta, e ele perceber que durante o processo essa meta para ele não vai ser possível atingir e ele acabar ressignificando e tentando encontrar outro tipo de meta para ele? Cara, excelente pergunta. Excelente pergunta. Eu já acompanhei um caso de um coach, não foi meu, mas eu acompanhei o caso de um coach onde ele estava acima do peso e ele precisava perder uma quantidade X de quilos. Sim. E ele queria fazer isso porque ele não sabia, ele simplesmente queria perder peso. Ele achava que a perda de peso dele estava diretamente ligada à saúde que ele poderia ter, né? Dentro do processo de coaching, ele foi fazer vários exames, ele foi percebendo que apesar do peso dele estar acima do que deveria estar, ele estava com a saúde em dia, estava tudo normal, estava tudo regular. Então ele percebeu que, na verdade, o que ele queria não era perder peso, ele queria continuar com saúde. Então, ali naquele momento, a pessoa mudou totalmente o foco dela de perder peso para ganhar saúde. Então, ela começou a procurar atividades físicas para fazer, reeducação alimentar. A consequência disso, como você deve imaginar, foi a perda de peso. Mas ele, em vez de se preocupar em perder o peso, ele foi se preocupar em ganhar saúde, né? Então, ele teve uma ressignificação aí durante o processo do coaching. E tem o coaching em empresas também, não tem? Tem. Como é que funciona isso? Qual é a diferença do coaching individual com uma pessoa para uma empresa, para uma instituição? Continua sendo individual. Dificilmente você vai encontrar, acho que tem alguma coisa ali... Não, aquilo ali é o celular avisando que está o armazenamento cheio, mas ele pode ficar ali, aí. não tem problema. Então tá bom, desculpa aí. Tá tapando a minha cara, então... Como é que você vai se ver agora, né? Que Agora, angústia, né? Olha aqui. Tá beleza, tá atrasado. Então, continua sendo individual, tem coaching em grupo e tudo mais, mas eu particularmente não gosto, até porque você traz questões dentro do coaching que são muito suas, né? Então você acaba deixando isso de lado um pouco e você pode deixar isso de lado um pouco em função do seu objetivo. Então a preferência é sempre que se faça individualmente. No meu caso, eu prefiro fazer sempre individualmente. E o processo em uma instituição, né, uma empresa no caso, geralmente quem paga para fazer o processo de coaching é a própria empresa. Então, como você deve imaginar, a própria empresa vai pagar para diretores, presidente, por aí vai. Para baixo, dificilmente vai um processo de coaching. Tá. É mais para diretoria e para pessoas que estão no comando, né? Sim. Temos uma pergunta aqui da Marta Gonçalves Ferreira. Não consigo entender muito a diferença do que você está falando que faz como coach e o que um terapeuta TCC, da teoria cognitivo-comportamental, faz. Poderia pontuar algumas diferenças ou semelhanças? Obrigado. Olha, Marta, eu não sou formado em TCC, da teoria cognitivo-comportamental, então não posso dizer exatamente o que a TCC segue especificamente, tá? Dentro do coaching são essas atividades que eu falei para vocês aqui agora. A gente busca, primeiro, entender qual é o objetivo desse coach, tá? A gente vê quanto tempo ele precisa fazer isso. Primeiro, quanto tempo ele quer, depois a gente identifica quanto tempo ele precisa de fato atingir esse objetivo. E aí, dentro dessas 10 a 12, desses 10 e 12 encontros que a gente faz, a gente vê essas metas específicas e mais objetivas. Eu acredito que eu poderia pontuar de diferença aí o seguinte: a TCC não trabalha com 10 sessões, com 10 encontros, né? O coaching vai diretamente nisso. São 10 encontros, no máximo a gente estende para 12 encontros. Acho que se eu pudesse pontuar alguma coisa para você agora de bate-pronto, seria isso. E aqui nenhum de nós três seguimos a teoria cognitivo-comportamental, mas acredito que dentro do que o Felipe falou,
A terapia cognitivo-comportamental atua com patologias, com psicopatologias, Sim. fobias, alguns medos, algumas situações de depressão, ansiedade. É um tratamento, certo? Enquanto que o coaching não trabalha nesse campo de psicopatologias. Ele é mais para metas do cotidiano ou da vida pessoal da pessoa. Pessoal da pessoa ficou horrível, né? Enfim, acho que a diferença é mais essa, né? Tudo que está no campo da psicologia tem como foco potencial a saúde da pessoa. Enquanto que o coaching pode trabalhar com coisas que não estão necessariamente atreladas à saúde. Pelo menos foi isso que eu compreendi. Isso aí, é totalmente isso mesmo, Bruno. Você, dentro do coaching, a gente, até como eu falei aqui, quando a gente percebe que tem uma questão até patológica envolvendo o coaching, a gente começa a desviar o assunto para que ele seja direcionado para fazer um tratamento específico com o psicoterapeuta. Pelo feedback da Marta a gente conseguiu responder. Ela disse que está certo, maravilha, entendi. Legal, Marta, então, obrigado. Muito bom. A Adriana também está com a gente. Adriana, Selma Manhães, boa noite, Selma. Que bom que tem muita gente assistindo, legal. Então, o que você acha? Porque em algum momento a gente conversou sobre as pessoas procurarem cursos e você orientou a buscarem cursos com qualidade. E eu lembrei que muitas pessoas, às vezes, quando vão fazer faculdade de psicologia, vão por questões que elas deveriam procurar um psicólogo e não uma faculdade. Acontece isso no coach também? Igualzinho. Igualzinho, cara. Sabe aquela pessoa que tá assim, não, porque eu tenho um amigo meu, ou então porque eu tô passando por uma situação, é igualzinho, cara, sem tirar nem pôr. E essas pessoas, que acaba acontecendo com elas, muito que acaba acontecendo também com nossos colegas na formação. Acabam ficando. Você vai vendo que nossas turmas na formação em psicologia começa com 50, 60 pessoas, e quando a gente chega lá no meio da faculdade, isso já caiu pela metade, e quando a gente está no final da faculdade, 10 se formam. Entendeu? No processo de coaching, no curso do coaching, basicamente a mesma coisa. Você vê que as pessoas começam nos primeiros encontros e quando você vai ver no final já não tem nem metade do que começou. De novo, é muito incisiva, é bastante direto. Então as pessoas, muitas não estão preparadas para receber aquilo. Em outras palavras, é tiro, porrada e bomba, né? Eu tava evitando falar isso. Tem uma amiga minha que se formou. Tiro, porrada e bomba. Porque tem uma amiga minha que se formou em coaching comigo também. Ela é psicóloga esportiva e ela só fala esse tempo todo: que é tiro, porrada e bomba, tiro, porrada e bomba. Então eu tava evitando falar isso. Mas é isso, cara. O coaching é tiro, porrada e bomba, não tem jeito. A Valadão tá fazendo uma pergunta aqui. É feita uma sessão de devolutiva ou as devolutivas são feitas dentro das sessões? Os dois. Dentro de cada sessão, a gente finaliza com o aprendizado que aquele coach teve dentro do processo dentro daquele dia, né? Dentro daquela uma hora e meia de encontro. A gente vê o que a pessoa aprendeu. Então, dali a gente já tem uma devolutiva. Até porque essa devolutiva do coach, ela é importante para que ele faça a meta dele para galgar esse objetivo final, né? A meta vem antes do objetivo. E no final do processo de coaching, a gente passa por todas as ferramentas novamente, dizendo cada um dos aprendizados, até com uma forma de motivação, para que a pessoa entenda e perceba que ela passou por tudo aquilo, se perceba dentro do processo de coaching e siga adiante para atingir esse objetivo. Porque muitas vezes, isso é também importante deixar claro, o objetivo da pessoa não vai ser cumprido em 10 encontros. Eu não quis dizer isso em momento algum, tá? Se alguém entendeu isso, pelo amor de Deus, eu não falei isso. Então, porque dentro do processo de coaching, a gente pode ou concluir um processo de coaching dentro das 10 sessões, ou antes disso, até 7 encontros a gente consegue fazer, de repente, a pessoa atingir o objetivo, dependendo de qual é esse objetivo, tá? Mas o objetivo da pessoa pode ser para daqui a 5 anos. E a gente vai preparando ela para metas gradativas até chegar nesses 5 anos, tá? A Valadão disse que legal, acho que ela gostou da resposta, entendeu? O coach ele tem uma função que a gente fez um Motiva Diálogos, que a gente convidou mais 3 psicólogos para debater com a gente estava especulando um pouco sobre o coach. E se eu não me engano foi a Pamela Leles que comentou sobre a questão da meta, de algo um pouco mais focado, vambora, tem um número X de meta para alcançar, que vem um pouco dessa nossa nova forma de se relacionar no meio profissional e na vida. É isso mesmo? Essa percepção, ela é compatível com o coach? Sim, até respondendo também uma pergunta que o Rafael fez, que foi parecido com o que você perguntou também agora, Bruno, que eu acabei não respondendo. Foi mal, cara.
Cara, a gente vive hoje numa sociedade fast food. A gente quer tudo para ontem. Eu quero resolver isso ontem, eu quero ser rico, eu quero ficar rico, ter ganhos exorbitantes em não sei quanto tempo, como você falou. Então a gente vive nessa sociedade de eu quero o quanto antes, eu quero o mais rápido possível e tem que ser para ontem, né? Então essas metas acabam se atropelando um pouco. O papel do coach, e eu como psicólogo consigo identificar isso, eu acredito que mais fácil do que uma pessoa que tem um outro tipo de formação também fazer um slowdown mesmo, diminuir um pouco a ansiedade daquela pessoa naquele momento, falar assim, beleza, mas qual que é o teu objetivo específico para esse momento? Então a gente vem uma meta específica aqui, para depois a gente ir para outra meta, para depois a gente ir para outra meta. Porque não adianta nada a gente ficar atropelando todos os objetivos da pessoa, que não vai adiantar de nada, não vai ajudar em nada a pessoa. E se a pessoa começa com vários objetivos ao mesmo tempo, dentro do processo do coaching, tá aí um exemplo perfeito. Cara, tá na hora de você procurar uma terapia, porque essa ansiedade aí não tá natural. Então vamos procurar alguma coisa para você se ajudar primeiro a diminuir um pouco essa ansiedade, para depois a gente vir no processo de coaching. Porque o coaching, ele vai estimular essa ansiedade. Porque ele vai falar, você tem uma meta para cumprir. Você tem uma semana para cumprir essa meta. Você, na realidade, tem menos de uma semana, porque a pessoa dá o coach dá um prazo para ele cumprir essa meta, sei lá, 3, 4 dias. Ele fala assim, se o atendimento foi hoje, quarta-feira, né? Ele fala assim, não, até sábado eu consigo resolver. Já teve menos de uma semana para resolver essa questão. Então, o papel do coach beleza, se você não conseguir resolver até tal horário, como é que a gente pode fazer? Você vai me ligar, vai me falar? Então, tudo isso a gente tem que fazer dentro do processo de coaching. E se a pessoa estiver muito ansiosa, com vários objetivos, várias metas, vai atrapalhar o objetivo dela, vai atrapalhar o meu trabalho. Então, eu chego para ela e falo, tá na hora de procurar terapia, depois a gente volta pro coaching. Muito bom. Eu acho curioso porque no consultório, como psicólogo, eu recebo muitas pessoas que têm algumas vontades ou metas muito fantasiosas. Elas querem sair do ponto A para o ponto Z, pulando o alfabeto inteiro. E eu não sei como é que fica isso no coach, porque deve ser complicado. A pessoa, pelo que eu estou entendendo, a pessoa precisa primeiro concluir um degrau para depois subir o outro. Sim. É um trabalho que, ao mesmo tempo que estimula a ansiedade, tem também um foco em trazer a pessoa para o presente, para o que ela tem de acessível no momento. Sim, totalmente. Dentro do processo tem algumas ferramentas que a gente utiliza também, que a gente... Oi? Não, ele está falando, estou processando aqui. Tá. Tem algumas ferramentas específicas que a gente usa para ele entender o que ele já tem, para que ele possa, a partir do que ele tem, conseguir atingir um objetivo que seja maior do que ele esteja procurando. Então, como você falou, primeiro ele vai um degrau, depois ele vai outro, até que ele vai gradativamente subindo vários degraus e vai conseguindo atingir o seu objetivo final. Tá? Mas a sua meta é degrau por degrau. Vamos lá, atingindo seus objetivos e aos poucos você vai chegar lá. Tá? Então, se a pessoa tem o objetivo de perder, sei lá, 30 quilos em um ano, beleza, vamos lá. Quantos quilos a pessoa pode perder por mês? Tanto. Isso também é um detalhe muito importante. Eu não sei de forma salutar quanto que a pessoa pode perder em um mês. Então, nutricionista, quantos quilos que a pessoa pode perder em tanto tempo? Então pode ter até uma ação multidisciplinar aí. Porque não adianta eu chegar para o cara, não, tu pode perder 10 quilos em um mês. Porra, não vai adiantar nada. Eu vou prejudicar o cara e sei lá o que pode acontecer com ele. Sim, os riscos são muito altos. São muito altos. A Renata Fará fez uma pergunta aqui. Não é todo coach que faz essa triagem? Não é condição para iniciar o processo? Que triagem? Não entendi. Eu também não entendi a sua pergunta, mas eu imagino que seja em relação à questão da ansiedade, da meta, do que é possível, do que está um pouco exagerado. Na realidade, no primeiro encontro com o coach, a gente tenta primeiro identificar o que ele quer atingir de objetivo. E aí depois, no decorrer da primeira sessão mesmo, a gente vai ver o que ele tem efetivamente para ver como que ele consegue atingir esse objetivo final. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas nesse primeiro encontro a gente primeiro alinha as expectativas, entendeu? Para que, como o Bruno falou, o cara não queira ir de A a Z pulando todo o alfabeto. Eu vou complementar a sua fala. Por favor. Assim, que a Renata está falando, não é todo coach que faz essa triagem, não é condição para iniciar o processo. É muito complicado a gente responder por todos os profissionais, porque o Felipe está falando aqui de algumas pontuações que são extremamente necessárias dentro do processo profissional de um coach que trabalha de forma correta. Só que assim como dentro do coaching, como na psicologia, como em qualquer profissão, vão ter profissionais que não vão atuar exatamente da mesma forma
correta que ele está citando. Então é complicado a gente responder isso por todo mundo. Mas acho que a pergunta dela é no sentido de ser uma regra geral, né? De ser o esperado, assim como tem algumas regras gerais na psicologia que alguns seguem e outros não, né? Eu vou falar aqui, Renata, a primeira pergunta de um processo de coaching que a gente faz geralmente é: o que você espera desse processo de coaching? É a primeira pergunta que eu faço e que está, inclusive, no script da referida instituição que eu estou falando para você, para a gente poder fazer uma triagem sobre isso que você está falando. Então, ela a primeira complementou. pergunta é essa. Para você pegar o gancho do que você está falando, ela complementou aqui. Enquanto o processo que estou perguntando, se deve ser uma postura do profissional. Sim. Tem que ser do profissional, tem que partir do profissional, até para a gente poder entender qual é a demanda específica desse coaching, né? A Pamela Lely está assistindo a gente, quando eu citei ela deu tchauzinho aqui com a bonequinha. A Adriana também está assistindo e fez uma pergunta. Um comentário com pergunta, né? Muito legal pontuar sobre a ansiedade e que precisa de ajuda psicoterapêutica. O psico eu estou colocando aqui só para contextualizar, tá, Adriana? É comum ou cultural estes profissionais indicarem tratamento terapêutico? O que você falou, né? É comum o coaching indicar psicólogos? De novo, eu não posso responder por todos eles o que o Rafael acabou de falar aqui. Mas os que eu conheço, sim, indicam para psicoterapia quando percebem que tem alguma questão que envolve ou além do que simplesmente atingir um objetivo específico, sim. Eu acho que assim, também vai do conhecimento específico de um profissional que não é da psicologia, porque às vezes ele não vai conseguir identificar que isso seja uma demanda psicoterapêutica. Sim. E aí, como você tem a formação em psicologia também, fica mais fácil de identificar isso para poder encaminhar, né? Eu fico pensando que de repente um profissional que você falou que um dos melhores coaches hoje no Brasil é advogado. Uhum. Talvez ele não tenha essa habilidade que você tem, esse conhecimento técnico, e aí fica complicado a gente também generalizar e dizer, porque eu acho que não é nem tipo, o cara não faz de má fé, mas às vezes é uma falta de conhecimento técnico mesmo que tem, mas enfim. Eu acho que assim, partindo do lugar que eu conheço, que é a psicologia, tem coisas que são de pessoa para pessoa, tem um feeling aí, tem uma pegada que é pessoal. Você pode passar na mão de alguns psicólogos, passar na mão horrível, você pode ser atendido você pode ser atendido, tinha que editar, live é horrível. Você pode ser atendido. Vocês perceberam que eu sou o único sério aqui, né? Eu tô tentando voltar pro eixo, mas você não tá deixando. E tudo. Vou até beber uma água pra acalmar. Muito obrigado por se acalmar. Você pode ser atendido por diversos profissionais e cada um vai ter um estilo de trabalho diferente. Por mais que possam até ser da mesma linha teórica na psicologia, tem algo que é pessoal no atendimento. Imagino que no coach também tenha isso. Uhum. A afinidade no coach, assim como na psicologia, é importante. Totalmente. E tem também a questão do talento, né, cara? Esse coach que eu tô falando, que é o advogado, que é o... Não ri, Bruno, por favor, que senão eu vou rir também. Que é o melhor do Brasil. O cara tem um jeito para lidar com pessoas que é absurdo. E ele consegue, de fato, perceber algumas questões que... eu não sei se todo advogado tem essa percepção que ele tem. Da mesma coisa, eu também não sei se todo psicólogo tem essa percepção que ele tem como advogado, entendeu? Então, sim, cara, a questão da afinidade é importante. Eu tô me recuperando ainda. O Bernardo Gouveia deu boa noite. Boa noite. A Adriana tá dizendo que não aguenta a gente. A gente também não se aguenta, Adriana. A Patrícia França, a Carolina Guilherme também assistindo. Muito obrigado aí, pessoal. Após esse lapso aqui, você falou que já atendeu pessoas que passaram por outros atendimentos com outros coaches. Sim. É comum isso, a pessoa continuar buscando coaching, mesmo depois de ter passado por um atendimento? Ou seja, a pessoa pode ser atendida, passar um tempo, voltar para fazer outro tipo de atendimento? Como é que funciona isso? Sim, acontece bastante. Inclusive, essa pessoa que eu estou falando para você, ela de fato ela já tinha procurado os coaches, me procurou, ela continuou fazendo o processo de coaching comigo várias vezes. Foi uma vez, a gente fez 3 encontros, já de 3 processos
de coaching especificamente, tá? Então, ela pode sim procurar ou outro profissional ou você novamente para atingir um outro objetivo, uma outra meta. Vou fazer um complemento com a fala do Bruno. Mas isso acontece em grande maioria das vezes quando a pessoa não consegue atingir um sucesso dentro do processo de coaching, ou você vê que acontece também do tipo, fiz coaching com um profissional, consegui atingir aquela meta, aí acaba procurando outro, ou normalmente quando isso acontece, de atingir a determinada meta, ela acaba continuando com esse coaching em outros momentos. O que você percebe nisso? Eu percebo quando a pessoa não consegue atingir o objetivo dela, ou a expectativa dela dentro do processo de coaching, ela acaba saindo do processo e não volta mais. Mas, pelo contrário, quando a pessoa atinge um objetivo, ela costuma voltar várias vezes. Você estava preocupado com a Carol, ela chegou. Dá boa noite. Oi, amor, tudo bem? Quase chegou no final, né? Tudo bem. Mas ela estava muito ocupada com algo muito importante. Deve ser. Tava fazendo janta pra você, cara. Não é não. Definitivamente não é. Não é mesmo. Mas eu te amo, amor. Em relação às especificações, né, você atua na área do esporte. Então, entendo que a maioria que te procuram tem a ver com essa questão. Sim. Mas você também atende outros assuntos, outras temáticas, como você já citou aqui. Então, no caso de uma pessoa que hoje tem uma questão com o esporte, aí ela faz o coach com você, resolve esse assunto, e aí passa um tempo, ela tem uma questão agora num outro campo da vida. É mais indicado ela procurar você novamente ou ela procurar um outro coach com especialização na área da qual ela tem a pendência dela? Cara, geralmente as pessoas continuam comigo mesmo. Vou te dar um exemplo de um atleta profissional que está no final da carreira e ele está... sabe aquele negócio de, e agora, o que eu vou fazer? E ele já decidiu que vai encerrar a carreira dele e tudo mais, e ele agora traçou um outro objetivo, traçou uma outra meta, então ele já vai seguir para outro objetivo comigo mesmo, mas não tem nada a ver com a área de esporte. Tem envolvido com uma outra situação da vida dele mesmo. Seria mais, como o Rafael falou, um life coach nele. Carol, obrigado pelo puxão de orelha nele. Oi, poxa, pensei que estaria ao vivo no seu também. Ele não compartilhou. E aí não estava ao vivo no dele. Mas depois você assiste por completo. Mas tem justificativa, porque teve um erro. Um erro no início aqui, falhou o áudio. Tem justificativa. Isso. Tô salvando você, viu? Juliana Damasceno, oi. Oi, Ju. Então, a gente está caminhando agora aqui pro final, a gente continua pedindo que... Mas agora que eu tô... Ele chegou aqui nervoso e agora que passou uma hora ele tá falando, mas já acabou? A maioria dos convidados que passaram por aqui sofrem desse mesmo processo. Então, quase nomeando como um tipo de patologia ou síndrome, em que as pessoas chegam muito nervosas, pegam gosto e reclamam que tá acabando, entendeu? Vocês podem escolher depois disso com qual dos dois vai tratar esse... Tá, entendi. Beleza. Em relação a timidez, câmera, a gente atende todo mundo. O que você recomendaria, assim, mais como mensagem já final, para as pessoas, principalmente leigas, né? Em relação ao coaching, como elas podem pensar isso na vida delas, no que áreas elas poderiam, de repente, perceber que tem mais assuntos que o coach poderia ajudar bastante? Tá, a primeira coisa que eu indicaria é a leitura do Tim Galloway, que é o principal, assim, autor sobre o coaching. E ele escreveu alguns livros sobre o tema. Eu indicaria o Jogo Interior do Tênis, que é especificamente sobre o tênis, mas você pode aplicar isso em qualquer outra área que você queira da sua vida. Então isso daí é o de menos. Então eu consideraria primeiramente uma leitura. Segundo, pesquisar de fato instituições sérias que fazem isso, ou coaches sérios que fazem isso. Terceiro, se alguém falar assim, eu sou coaching, já está mais ou menos, já pode descartar e vai para a próxima. E basicamente é isso, cara. Você pesquisar bastante sobre com quem que você está lidando, que isso também serve não só para o coaching, mas também serve para a própria psicoterapia, né? Você não pode sair, vou para qualquer um. Geralmente é através da indicação
que é feita. Então faz também através de uma indicação, alguém que você conheça, que já participou do processo, que tenha tido sucesso no processo de coaching, eu iria por esse caminho. Respondi a tua pergunta? Sim, e... Eu queria finalizar com mais eu não queria finalizar ainda não. Então peraí. Vai lá. Uma questão que eu acho importante é que muitas pessoas acabam tendo na vida uma postura muito passiva. Tanto de que a informação vai chegar até elas, de que o profissional vai chegar até elas. E na verdade a gente entende que para você ter algo um pouco mais eficiente, você tem que ter uma postura mais ativa. Vai lá no Google e procura, se informa, procura assistir, como a maioria está fazendo aqui, as lives ou outras ferramentas que existem hoje no YouTube, no Facebook. Isso. Diversas ferramentas e profissionais competentes que podem sim levar conteúdo esclarecedor. Mas se há um interesse, se há uma curiosidade, procura saber. Né? Não fique esperando adoecer para se tratar ou estar sofrendo para procurar ajuda. Se percebe que tem algo que pode melhorar ou que precisa de atendimento, procure. São os tais sabotadores, né, que são muito perigosos pra gente. Então, se você está percebendo que tem uma questão desse tipo em você, começa a procurar sair disso, começa a procurar ajuda, procure a terapia, a psicoterapia, procure um coach. Então, você tem que fazer esse movimento, não espere cair do céu para você, porque não vai acontecer. Tá, minha última pergunta é a seguinte. Nos grandes eventos que acontecem hoje no Brasil, sobre coaching, eu vou utilizar como exemplo o Metafórum. Eu vejo muito acontecer esses eventos com o coaching e a programação neurolinguística juntos. Você vê alguma relação? Total. Sim. Acabou? Fale mais sobre isso. Sim, até porque a gente utiliza técnicas de PNL também dentro do coaching. Dentro do coaching, a gente não faz a formação em PNL, a gente tem que buscar fora, tá? Mas tem muito a ver, sim, com PNL. Beleza. É isso? É isso. Então a gente agradece muito ao Felipe Jucá por ter aceitado o desafio de vir aqui falar com a gente, esclarecer a todo mundo em casa. Obrigado de verdade, achei que você mandou muito bem, foi muito esclarecedor. A gente já está tendo feedback aqui. A Marta Gonçalves está dizendo que é a primeira vez que ela vê uma live aqui da Motiva, que ela adorou, está dando os parabéns e dizendo que foi bem esclarecedor. Então, legal. Que bom, Marta, legal. A gente agradece você, Marta, por estar assistindo pela primeira vez. Tem vídeo toda quarta-feira, tem live às 8 da noite, ou eu e o Rafael, ou com algum convidado como o Felipe Jucá. E compartilhe, participe, e a gente deixa aí para você sua mensagem final. Gente, muito obrigado. Eu quero agradecer essas duas figuras aqui que me fizeram vencer um desafio aqui agora na frente das câmeras. Então, viu, eu busquei a psicoterapia para vencer esse objetivo. Então, muito obrigado pelo convite, por ter sido a pessoa lembrada para falar sobre coaching. Contem comigo quando vocês quiserem. Que eu tô já pode chamar de novo agora. Entendi. E eu vou botar em algum momento aí as minhas redes sociais, se vocês quiserem entrar em contato comigo, se ficou alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram tirar, pode me procurar que eu ajudo da melhor maneira possível, da melhor forma possível. Beleza? Boa noite aí, pessoal. Eu gostaria de agradecer muito. Há muito tempo eu não via. Felipe é um grande amigo meu. E estudou com a gente aqui na época da faculdade, então faz tempo que eu não vejo esse cara. Então, agradecer, eu liguei pra ele ficou meio medroso, mas aceitou na hora lá. Me entregando. Eu entrego ele detona o convidado, né? Ele vai levantar, ele... Nada, eu liguei pra ele, eu falei, olha só, tem um encontro quarta-feira que vem, às 8 horas. Aí ele, tá bom, ok. Depois ele falou assim, que isso, rapaz, agora que eu lembrei o que é. Mas aí já era, já tinha combinado, já tinha confirmado, e eu agradeço demais. Pô, muito bom ter esse grande amigo aqui do lado da gente para poder participar desse trabalho que a gente vem fazendo. Muito obrigado a vocês. Até quarta-feira que vem e uma boa noite para todo mundo. É isso. Agora tem que encerrar o vídeo. Tchau.